Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou analisar 4 carteiras de assinantes, alunos que a gente tem em nossas plataformas que eu selecionei aqui aleatoriamente e eu quero trazer para vocês essa análise para mostrar para vocês alguns pontos de melhoria, o que eu acho de estratégia, como que estão a carteira hoje de algumas pessoas para vocês verem como que eles montam e acredito que esses vídeos vão somar bastante para você que já está investindo no exterior e quer melhorar um pouquinho sua carteira. Você vai ver que vai ter várias dicas que eu vou dar aqui que pode servir para você. E é importante comentar para vocês não copiarem a carteira dos outros, né? A ideia é mais vocês pegarem as estratégias que eu utilizo aqui para analisar uma carteira para você conseguir analisar a sua carteira também na sua casa, tá? Então vamos sem enrolação já para a primeira carteira aqui que eu separei. Bom, essa é a primeira carteira de uma pessoa que investe na Nomad, tá? Eu não recebi nenhum comentário nem nada desse sentido, não cheguei a ver sobre o perfil dessa pessoa, se é crescimento ou não é. Eu vou analisar mais os ativos, tá? Primeiro ponto aqui, a gente vê que tem bastante ativo, né? E o primeiro deles aqui é Apple, que é uma empresa excelente. Tem empresas de energia, Amazon, banco, Google, né? Então, no geral aqui, gostei bastante das ações. A gente vê que também Microsoft, outras de energia, PepsiCo, outras de energia, né? Então, talvez goste um pouco mais de gerador de renda. A gente vê aqui outra energia. A gente vê um pouco de ouro. Aqui, Índia. QQQ. Assim, olhando de geral, né, os ETFs, eu acho que tem muito ETF, tá? Tem muito ETF. Eu tentaria dar uma diminuída, por exemplo, o VO eu acho legal ter, ainda não teria, tá? Acho legal a questão da Índia, né? Porque o INDA ele investe em ativos da Índia, mas assim, não sei se vai trazer tanta valorização para o médio e longo prazo. Tiraria o Sky nesse caso aqui, que você tem muito ETF, o TMF talvez, deixaria o VO, TLT, o SOX, QQQ e o Yahoo. Já ajudaria bastante a tua carteira a dar uma porrada de valorização. E aí olhando os REITs aqui em si, são bons REITs, tá? O ARI, né, que é do setor de escritório, o CCI, que é de antena, o Triple N, que é de varejo também aqui, galpão e um pouco diversificado junto com a parte de cassinos. Então, no geral, os ativos que eu tô vendo aqui dessa carteira são excelentes. Tomaria um pouco de cuidado de ter muitos ETFs na carteira, porque ETFs já são muito diversificados e acaba complicando um pouco você ter uma boa rentabilidade com muitos ETFs na carteira, né? Você acaba pulverizando muito. E aí, em relação aos ativos em si aqui, eu percebi que você tem muita energia. Tem que ver o quanto realmente você está disposto a tomar uma parte da sua carteira com energia e setor bancário em si, né? Então, acredito que talvez seja um pouco do perfil, mas não tem nenhum ativo aqui que eu falaria, nossa, é péssimo, é ruim, venderia, não teria amanhã, tá? Obviamente que eu faria essa mudança aqui nos ETFs. Agora, vamos para a segunda carteira que eu vou analisar e essa tem um comentário aqui sobre a carteira. Olá, Léo e equipe, segue minha carteira para análise, um pouco sobre o meu perfil e objetivo. Tenho 50 anos e devo acumular receitas ativas por mais 10 ou 15 anos. Então, meu foco é dividendos com um pouco de segurança, né, qualidade e proteção. Adicionei apenas REITs de crescimento, mas estou aberto para adicionar outro para acelerar essa carteira e mudar para dividendos no futuro. Então, basicamente, é uma pessoa que tem 50 anos e quer investir por 10, 15 anos, focando com uma carteira em dividendos sem muito risco com ativos de crescimento. Vamos dar uma olhadinha nessa carteira aqui. Bom, e aí pegando a carteira, já gostei da organização, adoro pessoas que têm planilhas, organizam a carteira em si, né? Então já é um ponto positivo, dá pra ver que a pessoa talvez tenha um cuidado maior com seus investimentos. O que eu consigo ver aqui, MPW, né? Um REIT bem arriscado no momento, deixa eu ver até quanto que ele tá caindo aqui. MPW vem subindo 17% no ano, né? É um REIT que caiu bastante desde janeiro de 2022 com a diminuição de dividendos, né? Teve um impacto grande com juros, mas acredito que os juros caindo agora, talvez esses REITs podem ganhar um pouco mais, né, com os custos menores de dívida. Então, ok. A gente tem aqui a BEV, né? É excelente, é um ativo de dividendos também. A gente tem alguns ETFs como o DHS e SPHD, para quem gosta de dividendos, são ETFs excelentes. A gente tem o REIT EXR, muito bom. O REIT O também excelente. Verizon, né? Que é de dividendos. WPC, Yahoo. Aqui a gente tem um pouco de ExxonMobil, né? Que é petróleo, também gosto bastante. Google, Visa. Bom, no geral, os ativos aqui eles são muito bons. Você vê que tem uma diversificação entre ações, REITs e ETFs, né? Se a gente for filtrar aqui por ETFs, vamos ver o que essa pessoa tem de ETF. DHS, SPHD, TLT, VO, SPLV, né? Aqui eu tentaria deixar em um só.
porque o SPLV, ele é basicamente o S&P 500, só que com uma volatilidade menor. E aqui é o S&P 500. Então, assim, o S&P 500 já tem uma volatilidade menor, apesar de não pagar dividendos mensais, né? Assim, eu acho que é um pouco do mesmo, talvez, né? Não vejo problema você manter, mas eu focaria em um só. E aí, em relação aos outros, eu acho que faz muito sentido ter um pouco de renda fixa, TLT, né? Até muita gente me pergunta sobre o TLT. Léo, o ETF TLT é bom, é legal, não é? Vale a pena investir? Esse é um ETF de renda fixa, né? Que compra tesouro americano com vencimento em 20 anos e acaba sendo bem interessante para quem quer agora ganhar um pouquinho mais com ele, né? Já que os juros vai cair e ele vai subir o preço. Porque se você observar aqui em 2020, ele derreteu o preço com o aumento de juros, então o preço desses ETFs de renda fixa é totalmente inverso com juros, né? Quando o juros sobe, o preço deles cai e quando os juros caem, o preço deles sobe, né? Então é o que está tendenciando a levar esse ETF a sair de 90, 99 dólares para uns 120, 130 dólares nos próximos meses aí. Bom, no geral dessa carteira eu gostei bastante, não faria nenhuma mudança, os ativos estão muito bem feitos. Parabéns aí pela montagem, fez um excelente trabalho e provavelmente assiste bastante meus vídeos aqui no canal. Inclusive, até um ponto que eu esqueci de comentar, é as metas de distribuição, né? Então você vê que não tem nenhum ativo aqui da carteira que tem mais de 10%, né? Excelente, você não toma tanto risco assim com os seus investimentos, principalmente com ações, né? Eu percebi aqui que você colocou esses 10% em ETFs, que são bem diversificados, então até aí mandou muito bem, tanto na seleção quanto na diversificação. Agora a gente vai para nossa terceira carteira que eu vou analisar aqui, e o comentário é o seguinte: no início comprei muitos ativos, agora estou tentando reduzir e formar uma carteirinha com menos ativos e mais valor em cada um deles. Meu objetivo é gerar renda, mas sei que no início é bom focar um pouco mais em aumento do patrimônio para depois focar em renda. Mas desde já gosto de ir recebendo um pouco, por isso tenho bastante ativos de renda e me sinto confortável com isso, pois oscilam menos. Então é uma pessoa que começou comprando muitos ativos, né, que é normal, né, você começar comprando, querendo comprar tudo, e aí entendeu que de certa forma a carteira ela não performa bem com tanto ativo assim, você tem que diminuir e principalmente se você quer gerar dividendo lá na frente, o ideal é você crescer seu patrimônio primeiro para você viver de dividendos do seu patrimônio que você construiu e não tentar viver de dividendos hoje com o patrimônio que você ainda não tem, né? Esse é um ponto que ele comentou aqui que eu acredito também bastante. Bom, mas vamos dar uma olhada nessa carteira aqui, né? Como que tá a distribuição. Eu já vejo aqui de cara que tem um pouquinho de ação, REIT, ETF, que eu acho bem interessante. Na questão de ações, Apple, Microsoft, Nvidia, ok, né? Nvidia, muita gente me pergunta, pô, Léo, Nvidia... Cara, eu sempre falo pra tomar cuidado, o pessoal ainda zoa, pô, o Léo fala da Nvidia que ele não gosta, mas continua valorizando. É o hype, né? A galera gosta muito da Nvidia, ela traz bons resultados, mas o preço dela nunca valeu realmente o que ela entrega de valor, né? Realmente o que ela vale. Então assim, eu prefiro não pagar, prefiro ficar de fora, até porque o último resultado da Nvidia veio forte e o mercado basicamente ficou no 0 a 0 com a valorização dela, né? Então ela tem que estar toda hora entregando super resultados acima da expectativa, que eu acho que em algum momento isso não vai acontecer mais. A Amazon, excelente, tá? Tem na carteira. Mercado Livre, cara, Mercado Livre crescendo demais, muito legal ter, tá? Acho muito interessante. Coca-Cola, PepsiCo, né? McDonald's, JP Morgan, todos aqui dividendos, ó. Tudo isso aqui gera dividendos. Aí tem Dollar General, tem alguns outros ativos do Research, como Emoji, Costco, Google, Disney e NTR, se eu não me engano, é o Banco Inter, né? NTR é o Banco Inter. O Banco Inter abriu capital lá na Bolsa Americana, já está valorizando 117% desde junho de 2022, vem entregando bons resultados, assim como o Nubank, né? Nubank também tem ido muito bem lá nos Estados Unidos, né? Valorizando 25%, mas se você pegar de junho de 2022, já subiu 300%, né? Excelente valorização. Nubank e Banco Inter indo muito bem lá fora com as ações, hein? Então aqui de ações, ok. Eu só acho que, de novo, que nem ele comentou, tem muita ação, né? Tentaria dar uma enxugada. Tem muita ação aqui para acompanhar, apesar de serem excelentes ações. De REIT, gosto desses REITs, tá? É uma seleção enxuta, boa, com diversificação setorial também. E aqui de ETFs já vai aquele mesmo ditado, né? Eu acho que tem muito ETF. Cortaria, por exemplo, o VNQ, o VNQI, que são ETFs voltados aí para REIT, por exemplo. Você já tem REIT na carteira, não sei se faz muito sentido ter também ETF de REIT. Cortaria, por exemplo, o ARKK aqui na tua carteira, já que você não quer ter tanta volatilidade, foca mais no VO, no QQQ, né? O RKK, ele é totalmente volátil. E é isso, assim, só te cortando esses ETFs aqui, você já veria uma performance um pouco melhor. Os ativos tentaria dar uma enxugada, né? Apesar de você ter ativos muito bons aqui na carteira. E os REITs também. Então assim, eu acho que o seu caminho tá certo, você tá indo para o caminho bom, você já entendeu
que você não quer ter muitos ativos na carteira, até porque abraça tudo, não tem nada, né? Então tem feito um excelente trabalho, parabéns pela carteira. Agora a gente vai para a quarta e última e não menos importante carteira para a gente analisar aqui, mas eu queria só comentar com vocês sobre a nossa consultoria da Dollarame. Se você tem interesse em ter uma carteira montada pelo nosso time e acompanhada, né, ajuda nos aportes, suporte, você ter uma research, uma casa de análise ali para você olhar os ativos que a gente recomenda, mas tanto quanto a gente montou para você, você precisa entrar para a consultoria Dollarame. Eu vou deixar um QR Code aqui em cima e um link na descrição que você pode acessar e preencher brevemente o formulário muito rápido, e preenchendo esse formulário de menos de 1 minuto, a gente consegue te chamar para uma call gratuita, uma reunião, você e os nossos vendedores aqui, né, que a gente tem para explicar um pouco sobre a consultoria, tirar todas as suas dúvidas. A gente não cobra nada para essa primeira call, para essa primeira reunião. É realmente para te mostrar como funciona a consultoria e o que a gente pode te ajudar. E aí você toma a decisão do que é melhor para você. Então, de fato, se você quer investir melhor, se você está procurando como monta uma carteira, se você está na dúvida, pô, qual é o melhor REIT, qual a melhor ação, como que eu monto percentual, você não quer perder tempo com isso, delega para quem conhece. E eu tenho certeza que você vai amar o nosso serviço aqui da Dollarame. A gente tem muitos clientes aí super felizes com as rentabilidades, com os nossos atendimentos, e isso a gente tem de monte, mas obviamente que você precisa estar aqui dentro para ter toda essa experiência. E o legal da consultoria é que a gente não tem conflito de interesse, né? A gente não vai recomendar o que dá comissão pra gente, até porque a gente não recebe comissão. A gente tem que entregar o que dá resultado pra você, porque a consultoria ela é remunerada anualmente. Então, se no ano que vem você entender que você não teve rentabilidade, você não vai renovar com a gente, e aí a gente não fez um bom trabalho. Então, a gente tem que entregar a valorização pra você conseguir continuar crescendo o seu portfólio. Então, preenche o formulário aqui brevemente e eu te vejo lá pra gente marcar essas calls e mostrar pra você como funciona o nosso lado aqui pra uma consultoria focada no exterior, tá? A gente não mexe com nada do Brasil. Bom, agora olhando a quarta carteira, sou aposentado, continuo na ativa, busco rendimento mensal para quando parar de trabalhar, viver de forma digna. Não gosto de ações, prefiro ETFs e REITs, mas dependendo da situação, aceito sugestão sobre ações pagadoras de dividendos. Muito obrigado. Bom, então essa é uma carteira um pouco diferente, né, de um aposentado que quer gerar renda, possivelmente com seu patrimônio em dólar. Bom, e aí eu recebi esse Excel aqui, né, onde a gente consegue ver que tem aqui os REITs, né, e ETFs não investem em ações e não tem problema nenhum, tá? Muita gente me pergunta, Léo, eu preciso investir em ação também ou preciso investir... Cara, você escolhe no que você quer investir, não tem certo e errado. Olhando aqui para os ETFs, tem uma quantidade grande de ETFs, mas apesar de a pessoa não investir em ações, acho até ok, tá? Evitaria ter energia renovável para quem busca renda, tá? Acaba sendo bem arriscado um ETF de ECLN, por exemplo, que é volatilidade bem alta, mas os demais ETFs manteria tranquilamente na carteira, até porque são ETFs bons, pagam dividendos mensais, alguns deles, né, o DGS, por exemplo, tem uma diversificação aqui no VO, no QQQ, excelente, tá? Já em relação aos REITs, gosto dos REITs que você tem aqui, o UOL, o STAG, o WPC, excelente REIT. Então assim, para quem busca uma carteira de dividendos, tá bem distribuído. Acredito que daria para melhorar com algumas ações, por exemplo, JP Morgan ou até mesmo a Bev, né? Empresas que pagam PepsiCo, que pagam bons dividendos. Tem várias outras que eu poderia citar aqui, Colgate, a gente tem a 3M, né? A Verizon. Então tem várias ações que você poderia complementar na sua carteira para trazer um pouco mais de dividendos, mas os REITs acabam trazendo isso muito bem, né? Porque eles são basicamente geradores de dividendos muito fortes. Então você ter a carteira focada em ETF e em REITs acaba sendo excelente para gerador de receita, né, de dividendos, porque as ações elas pagam menos, né? Então gostei dessa estratégia e a alocação desses 18 mil dólares aqui estão muito bons na minha opinião, tá? Eu gostei bastante, achei bem legal a distribuição e olhando de geral, tiraria só o ICLN, que eu acho que tá totalmente fora do teu perfil aqui em relação à energia renovável. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu curtida aqui embaixo, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e deixa nos comentários o que você achou dessas avaliações, dessas carteiras, se você mudaria alguma coisa, se você tem alguns ativos parecidos aqui, que eu vou ler todos os comentários. E lembrando, se você quiser ter uma consultoria um pouco mais personalizada, é interessante você vir aqui para a Dollarame para a gente ajudar com seus investimentos internacionais, que com certeza a nossa ideia é entregar mais rentabilidade. O formulário está aqui com o QR Code, link na descrição, só preencher, a gente marca uma call com você. A gente se vê no próximo vídeo, grande abraço, valeu, até mais!